Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre a nova série da Netflix, Sweet Tooth. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Sweet Tooth, que chegou na Netflix na semana passada. Essa série, ela é baseada num quadrinho de mesmo nome. E a Netflix tá gostando, né, de fazer essas adaptações de quadrinhos. A gente teve o Legado de Júpiter há um tempo atrás, a gente tem também Lock and Key, além de Umbrella Academy, muitas outras, né? Então eles estão mergulhando firme, assim, né, nas adaptações de quadrinhos. E Sweet Tooth vem pra fazer parte desse conjunto de séries baseadas em quadrinhos. A série, ela é produzida pelo Robert Downey Jr., então é muito legal ver que depois de tantos anos, né, trabalhando como ator e tudo mais, ele tá investindo o tempo e o dinheiro dele em projetos que ele acredita. E Sweet Tooth vai contar a história de um mundo pós-apocalíptico, onde um vírus terrível, né, tomou conta da população, dizimou a população. E no mesmo momento em que esse vírus atingiu a população, crianças híbridas começaram a surgir. Ai, Alice, mas híbrida como? Então são bebês que nascem e, na verdade, eles são híbridos de animais. Então a gente tem crianças com narizes de porco, a gente tem crianças com chifre, a gente tem crianças com características de animais mesmo, né? Então são conhecidas como crianças híbridas. Na verdade, a nossa história, ela vai começar 10 anos depois desse apocalipse, né? Dessa pandemia, digamos assim. E nesse futuro, a gente vai descobrir que os seres humanos, eles odeiam os híbridos e eles tentaram destruir os híbridos, né? Alguns foram sobrevivendo, algumas pessoas que entendiam que não era culpa dos híbridos o que tinha acontecido, salvaram alguns e tudo mais. E o foco principal vai ser no nosso protagonista, que é o Gus. Inclusive, o meu chifrinho, ele é inspirado no Gus e foi um presente da Netflix. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sem spoilers, tá? Eu não vou me aprofundar muito nos acontecimentos. A série, ela tem 8 episódios de mais ou menos 40 minutos, então é uma série rapidinha de assistir. E apesar dessa temática pós-apocalíptica, né, de pandemia, de vírus, isso é uma coisa que é bastante sensível nos dias de hoje, obviamente, porque a gente está passando por uma pandemia neste exato momento, né, e a gente sabe que as coisas não estão fáceis, principalmente aqui no Brasil. É um assunto que pode ser um pouco delicado e muitas vezes pode até significar um gatilho para algumas pessoas. Então também recomendo às vezes você tomar cuidado, mas a série, ela não é pesada, né? Eu acho que, apesar de ter esse background de pandemia, desse vírus que dizimou a população e que continua ainda matando muitas pessoas, a série, ela não necessariamente se foca nisso. Algumas histórias diferentes que vão ser contadas a partir desse universo que a gente vai conhecer, mas principalmente a gente vai conhecer esse mundo através dos olhos do Gus. Porque o Gus, ele é esse protagonista que foi criado em um ambiente controlado e de repente ele se vê obrigado a explorar o mundo do lado de fora, né, da cerca do lugar onde ele vive. Então ele vai descobrir muitas coisas que ele não sabia sobre a vida, ele vai descobrir que coisas que ele achava que eram verdade não eram, e ele vai fazer isso do lado do Big Man, que é o Jep, que é um cara que acaba cruzando caminhos com ele, e esse cara não tem a menor intenção de virar babá de um garoto híbrido de 10 anos, mas acaba acontecendo, e eles formam uma dupla dinâmica, digamos assim, né, onde a gente tem aquele personagem que é super inocente, fofo e não entende as coisas direito, e aquele personagem que é super carrancudo e já não tem mais esperança nenhuma no mundo, né, e eu acho que os dois, eles vão nessa jornada juntos e eles vão se equilibrando e levando a história, né. Então a gente vai conhecendo tanto de coisas que o Jep já conhece e já entende daquele universo, quanto de coisas que o Gus não conhece e não entende, e é assim que a gente vai explorar esse universo. Além disso, a gente tem duas outras linhas temporais, vou chamar de linhas temporais, mas não significa que elas não sejam que elas não se passem no mesmo tempo, né? É só porque são outras histórias que, quando a gente começa, a gente não sabe exatamente como e se elas vão ter ligação com a história principal, que é a história do Gus. Então a gente vai conhecer a história de uma mulher que acaba encontrando refúgio em um zoológico abandonado, e ela também tem uma criança híbrida, e aí a gente vai ver um pouco da evolução da relação dela com aquele mundo pós-apocalíptico, e também de um médico que acaba se aposentando e que a mulher dela tem a doença, que é o flagelo, e ele e ela tem que meio que lutar para que ela consiga viver
com a doença. Então aqui a gente tem um lado que vai explorar mais cientificamente a história, e aqui a gente tem um lado que vai explorar mais socialmente a história, enquanto que o Gus vai fazer o reconhecimento do caminho todo. Eu acho que essas 3 linhas temporais, elas são muito interessantes pro direcionamento da história, porque não fica uma coisa muito parada, né, muito monótona, porque o Gus realmente, ele é um garoto de 10 anos, ele é super inocente perante a todas as coisas que aconteceram, né, e até a forma com que os híbridos como eles são tratados pela sociedade. Seria muito difícil a gente entender algumas nuances, né, desse universo se a gente estivesse enxergando só pelos olhos dele. Então acho que essas 2 outras visões, elas são muito importantes para contar essa história. Mas ao mesmo tempo, eu também acho que eles não souberam dosar muito bem a diferença entre essas 2 histórias. Então assim, a história do Gus, ela é bastante inocente, eu diria até um pouco infantil, porque a gente vai bem por um caminho de aos olhos de uma criança de 10 anos. Então são histórias mais simples, né? Eu acho que muitas das coisas que aconteciam com o Gus, né, durante a temporada, eram coisas que você falava, beleza, então isso vai acontecer desta forma, então isso vai ser assim. Eu acho que eles seguiam um caminho bastante clichê, inclusive, por ser uma coisa meio que simplificada. Enquanto que, principalmente na linha temporal do Dr. Singh, que é esse médico, eu acho que as coisas eram mais surpreendentes pra mim, e eu acho que essa história dele é a história que mais me cativou, é a história que eu mais queria saber sobre, porque eles exploram como os humanos que sobreviveram, né, conseguiram sobreviver a essa situação pós-apocalíptica. Isso é uma coisa que eu me interesso bastante. E também ele fala mais sobre desenvolvimentos médicos em relação àquilo, né, sobre experimentos e invenção de remédios e de vacinas e de coisas do tipo, além de mostrar um pouco de uma nova sociedade que se criou, né, de uma nova dinâmica de sociedade que foi criada, que é bem tenebrosa, né, eu acho que é bem sombria em alguns aspectos. Então esse lado da história do Dr. Singh, ele é muito mais obscuro e sombrio do que a história do Gus. Então aqui no canto a gente tem a história do Gus, que é super inocente, aqui no meio a gente tem a história dessa moça do zoológico, que é meio a meio, e aqui no canto a gente tem a história do Dr. Singh, que é menos inocente e mais sombria. Apesar de gostar da dinâmica dessas 3 histórias diferentes sendo desenvolvidas e eventualmente se conectando, eu sinto que elas não são compatíveis. Eu sinto que eu tava vendo uma coisa que eu tava muito interessada e que não necessariamente significa que é mais explícito violentamente, ou que é mais gore, ou qualquer coisa do tipo. Só significa que é uma temática mais sombria e não tão infantil quanto o que a gente vê com o Gus. E de repente eu me via sendo jogada pra uma linha narrativa completamente inocente, que carregava essa história do Gus e que era uma coisa meio bobinha, entendeu? E eu tava muito mais investida nessa história aqui, e quando eu passava pra essa parte eu ficava meio tipo, tá bom. A dinâmica dessas três histórias, por mais que seja legal, ela não necessariamente conversa entre si, e isso me incomodou. É claro que talvez você pode ter assistido e você nem reparou isso, né? Eu sei que a série tá sendo aclamadíssima, assim, todo mundo tá amando, mas eu confesso que pra mim não rolou. Não é que eu não gostei, não é que eu achei ruim, eu achei a série muito boa, na verdade. Eu achei a fotografia muito bonita, eu acho que o roteiro é interessante, acho que tem sim alguns problemas na questão de ser um roteiro muito simplista em alguns momentos, mas eu acho que eles fazem um bom trabalho. Eu gosto das caracterizações dos personagens, eu gosto desse universo que é criado, de como ele é construído e como ele é colocado a ponto da gente conseguir entender o que aconteceu, mesmo tendo esse salto de quando rolou, né, o vírus, para 10 anos no futuro, quando as coisas já estão muito diferentes do que elas eram antigamente. Então eu acho que tem muitas qualidades na série, mas no final das contas foi uma história que não me prendeu e não me cativou, porque eu ficava sentindo que o ritmo era muito quebrado por essa dinâmica entre duas histórias que pra mim não se combinam, né, e que não tem o mesmo tom e que não tem o mesmo ritmo. E eu claramente estava mais interessado numa outra história que não era o foco da série, e aí eu acabei me desprendendo muito e não conseguindo me manter muito focada naquela história que estava sendo contada. De qualquer forma, eu acho que o Gus, principalmente a linha temporal dele, eles contam uma história que não é sobre um mundo pós-apocalíptico. Então a história dele vai falar muito sobre família, sobre amizade, sobre esperança, sobre inocência. São temas muito mais leves, então apesar de ser uma série pós-apocalíptica que pode sim
ter um traço muito próximo com o que a gente tá vivendo hoje em dia, eu acho que ela é uma série que no final das contas vai te deixar com um quentinho no coração, né? Não é aquela série que vai te deixar pensando, meu Deus do céu, a gente tá ferrado e o mundo vai acabar, e aí, sabe? Tipo, Years and Years, por exemplo. Acho que não é de longe, assim, não é nem um pouco a proposta da série. A proposta realmente é entregar uma história sobre amizade que deixa você feliz, satisfeito, sentindo um quentinho no coração mesmo, e eu acho que isso eles conseguem fazer muito bem. Em alguns momentos, os efeitos especiais deixavam a desejar um pouco. Eu fiquei muito impressionada com a caracterização do Gus, porque eu acho que ele tá muito bem trabalhado. Então ele tem os chifres e as orelhinhas dele, elas se mexem durante a série, né? Então você vê quando tem algum barulho, alguma coisa do tipo, ele tem esse reflexo, né, de mexer a orelha e tal. E eu acho que isso ficou muito bonito dentro da série, né? Eu acho que esse efeito ficou muito legal e funcionou muito bem. Mas eu acho que em algumas outras cenas, quando eles estão em lugares mais abertos e de repente fazendo coisas um pouco mais perigosas, né? Então, principalmente, tem uma cena que eles vão atravessar uma ponte e eles precisam atravessar a ponte e tal. E aí o Gus sobe na ponte e quando a câmera sai, você fala... essa tela verde aí não tá muito boa, né? Então, assim, tem alguns momentos que isso te tira um pouco da história, mas eu não acho que chega a prejudicar o que tá sendo contado, principalmente porque isso são momentos muito pontuais, né? São cenas específicas e depois passou, e o resto é muito legal. Eu acho que o universo, ele é bem grande e ele tem muitas nuances, né? Além dessas 3 histórias que eu contei, óbvio, a gente vai conhecendo outros personagens, outras dinâmicas, né? Outras tribos que foram se formando, outras pessoas e como elas foram agindo em cima disso, né? E eu acho que isso é muito interessante. Mas eu acho que eu teria gostado mais se eles tivessem explorado mais desse lado pós-apocalíptico e menos dessa jornada do Gus, porque foi a coisa que menos me interessou dentro da história. De qualquer forma, eu acho que vale super a pena dar uma chance pra Sweet Tooth. Eu acho que é uma série super gostosinha, você vai assistir, você não vai nem sentir o tempo passando, porque ela só vai acontecendo, entendeu? Ela vai acontecendo e você vai lá. E se você se apaixonar pela história do Gus, então vai sem medo, porque a história vai te entregar o que ela promete que ela entrega desde o primeiro episódio. Pra mim não foi exatamente amor à primeira, nem à segunda e nem à terceira vista, mas faz parte. Eu me diverti assistindo e também acho que tá tudo certo. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha aqui, de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo!